Um dos conceitos sobre Deus mais incríveis do Antigo Testamento é o conceito do Deus abscôndito, do Deus oculto e misterioso. Jó, ele cria em Deus, mas ele não conseguia encontrá-lo. Quando passa por mim, eu não posso vê-lo. Se passa junto de mim, eu não percebo. Deus estava ali diante dos olhos, era percebido, mas não era visto. Isaías, na mesma toada de Jó, ele disse que verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, abscôndito, misterioso, oculto. Ó Deus e Salvador de Israel, Deus está ali trabalhando, salvando, cuidando do seu povo. Mas mesmo enquanto cuida, enquanto salva, ele se esconde. Os nossos sentidos não conseguem absorvê-lo. Entretanto, embora no Antigo Testamento Deus seja abscôndito, oculto, enigmático, misterioso, de tempos em tempos, por sua estrita graça, bondade e misericórdia, ele resolveu tornar o mistério da sua pessoa um pouco menos oculto. Então, ao longo da história humana, de tempos em tempos, Deus permanece abscôndito, mas não tanto assim. E para isso, a Bíblia mostra que ele não se limita somente a agir nas regiões celestiais, no mundo invisível, no mundo espiritual, onde os nossos olhos não enxergam, onde a dimensão não nos é palpável, tão tangível, vivenciável. De tempos em tempos, a história bíblica, especialmente no Antigo Testamento, mostra que esse Deus abscôndito, ele não se limita somente a interagir com anjos, serafins, querubins. Em alguns momentos da história, esse Deus absolutamente magnífico e absolutamente misterioso, ele desceu à terra para se encontrar com pessoas. Ele desceu à terra para ficar face a face com a sua criatura. Embora ainda seja julho, eu quero a partir de hoje até o final de agosto conversar com vocês algo sobre face a face com a majestade de Deus. Até o final de julho, nossas reflexões noturnas se dará em episódios onde pessoas ficaram face a face com esse Deus absolutamente abscôndito, misterioso e oculto. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22 em diante. Gênesis 32, a partir do verso 22. Gênesis 32, do 22 em diante, diz assim a palavra do nosso Senhor: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes.
O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. A nossa história de hoje, ela se desenvolve em torno do neto de Abraão, o patriarca Jacó. E na cultura do Antigo Oriente, cultura esta que Jacó vivia, que Jacó estava inserido, o nome que uma pessoa recebia no ato do seu nascimento, geralmente estava associada a alguma característica, assim que os pais viam quando ela saía, ou alguma característica dos fatos que envolveram o nascimento dessa criança. O Jacó da nossa história de hoje, ele recebeu o seu nome em virtude de ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, do seu irmão gêmeo. Esaú nasceu primeiro e Jacó, o segundo bebê, nasceu segurando o calcanhar do primeiro, do Esaú, que significa peludo, porque os pais, assim que viram que o filho era coberto de pelos, deram-lhe o nome de Esaú, peludo. Os pais, ao virem o segundo bebê segurando o calcanhar do Esaú, como se querendo tomar a frente do irmão, do primogênito, sem pestanejar, deram-lhe o nome de Jacó, cujo significado é aquele que segura o calcanhar, aquele que quer tomar o lugar do outro por meio do engano e da astúcia. Esse é o significado de Jacó, o suplantador, o enganador, aquele que quer passar à frente do outro. Quem lê Gênesis pode perceber até com certa facilidade que o enredo da vida de Jacó fez eco ao nome que ele recebeu no ato do seu nascimento. Por exemplo, Jacó, ele enganou o seu irmão Esaú 2 vezes, mediante astúcia e engano. Na primeira vez, como uma raposa, ele negociou o direito de filho mais velho. O filho mais velho, diferentemente das leis modernas, naquela época o filho mais velho ele herdava o dobro do patrimônio da família. Mas não só, era por meio do filho mais velho que o nome da família se perpetuava, ele se tornava o chefe do clã. Então, do ponto de vista legal, compensava ser o filho mais velho, tanto financeiramente quanto socialmente. E Jacó, o enganador, aproveitando-se da fragilidade do irmão, no momento que ele estava vivendo, por um prato de lentilhas, ele compra esse direito da primogenitura do irmão, passa a perna no irmão. Mas não só, na segunda vez, ajudado pela sua mãe Rebeca, que amava o filho Jacó mais do que Esaú, ele enganou tanto o seu pai Isaque, quanto novamente o seu irmão Esaú. E por meio de mais uma vez de astúcia, engano, ele recebe a bênção do pai no lugar do irmão mais velho. E naquela época, receber a bênção do pai significava que seria por ele o meio pelo qual os propósitos eternos de Deus continuariam na linhagem familiar. Então, por 2 vezes ele passa a perna no irmão, ele suplanta o irmão, ele passa à frente e engana o pai. Mas não só. Se você continuar lendo Gênesis,
você vai perceber que o seu nome dizia muito sobre ele. Não é com razão Esaú, revoltado por irmão, disse: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então, se você continua lendo Gênesis, você vai perceber esses contornos entrando na vida de Jacó, mostrando que ele era um homem que usava de muita habilidade e astúcia para tomar vantagem sobre pessoas. Mas ele não para por aí. Gênesis traz, por exemplo, que Jacó, ele se enriqueceu às custas do seu sogro, Labão. Labão não era flor que se cheirasse. Desde o início, Labão agira com Jacó com certa gatunice, com certa esperteza. Só que mexeu com a pessoa errada, porque nessa matéria de crocodilagem, gatunice, Jacó era mestre, ele tinha PhD. E diz a história bíblica que Jacó, ele toma vantagem sobre o sogro e se enriquece às custas do seu sogro. Então Jacó, o histórico, o currículo de vida de Jacó, até esse momento, Gênesis 32, é um currículo curioso, que demonstra esse lado obscuro da existência dele, de um homem que tomava vantagem de pessoas por meio do engano e da ludibriação. Pois bem, o texto que lemos, ele descreve Jacó num momento difícil da sua vida. Gênesis 32, o texto que lemos, é um texto que demonstra Jacó num período árido. O momento histórico de Jacó não estava sendo fácil. É o momento que descreve Jacó voltando para casa. Olha aqui para mim, gente. Depois que Jacó enganou pela segunda vez o seu irmão Esaú, ele fugiu para a cidade de Harã, indo morar com o irmão da sua mãe Rebeca, o tio Labão. Esse tio Labão mais tarde tornou-se o seu sogro, porque Jacó casou com uma prima, ou com duas primas, Lia e Raquel. E Jacó, ele fugiu para a casa do seu tio Labão por um motivo simples. Esaú estava com sede de vingança, estava suspirando ódio, por causa de, por duas vezes, ter sido enganado pelo seu próprio irmão. Esaú queria matar Jacó. E Gênesis 32, ele marca esse momento em que Jacó deixa a casa do seu sogro Labão, e agora ele está voltando para casa depois de 20 anos. 20 anos haviam se passado de quando ele enganou o seu irmão pela segunda vez, e agora depois de 20 anos ele está voltando para casa. E voltar para casa não era somente uma mudança geográfica. Era necessário que ele se encontrasse com Esaú. Não dá para voltar para casa sem encontrar o irmão. Então Jacó está vivendo num momento difícil da vida dele. É um momento de muito medo. Medo de que Esaú, depois de 20 anos, rancorosamente se vingasse contra ele e contra a família, que agora ele estava voltando com ela. Gente, o medo de Jacó lembrava a ele o seu histórico de engano e de gatunice para com seu irmão Esaú. E não estava sendo fácil para Jacó retornar para casa e reencontrar o seu irmão depois de tudo que ele havia feito. Pois bem,
movido por um desejo de solitude, movido por um desejo de ficar só com o seu medo, de ficar só com o seu passado este de más escolhas, movido por um desejo de ficar só, pensando sobre a incógnita do seu futuro. Diz o texto que Jacó levantou-se à noite e fez com que suas mulheres, seus filhos, seus bens, atravessassem o córrego de Jaboque à sua frente. Ele iria no dia seguinte. Ele queria um tempo para ficar sozinho, em solilóquio, conversando com seus botões. E diz o texto que depois de fazer com que suas mulheres, filhos, servas, servos e bens passassem o Jaboque e fossem à sua frente, Jacó então se recolheu à solidão. O texto diz isso. Jacó ficou sozinho. E ali, naquela noite escura, naquela paisagem absolutamente sombria, possivelmente refletindo o estado interior de Jacó, algo inusitado aconteceu. Jacó recebeu a visita de um homem misteriosíssimo. Então veio um homem brotou ali naquela solidão, naquela madrugada, onde muitas emoções passavam pela sua mente. Um homem apareceu. Um homem que, sem qualquer relutância, ele condescendeu, ele aceitou lutar com Jacó. Uma luta que a Bíblia diz que durou até o amanhecer. Até o amanhecer. E não conseguindo dominar o ímpeto, a insistência de Jacó na luta, o homem então misterioso, ele tocou na coxa de Jacó, tocou no tendão que liga o quadril à coxa, deslocando, deixando em falso, fazendo com que Jacó já não possuísse mais o mesmo equilíbrio, a mesma força, a mesma agilidade, uma distensão muscular. Coisas típicas de atleta como Renato, Wagner. Você não, Pedro, embora tenha levantado a mão. Após deslocar a coxa de Jacó, o homem disse a Jacó: deixe-me ir, pois o dia já desponta, eu preciso ir. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha aqui para mim, todos vocês. Algumas perguntas devem ser feitas ao texto desse momento. Que homem era aquele? Qual era a sua identidade? Uma outra pergunta: que luta estranhíssima foi aquela entre Jacó e aquele homem enigmático? E uma terceira pergunta: e que pedido foi esse que Jacó fez ao homem? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Essas perguntas, elas podem ser melhores respondidas quando nós refletimos sobre o que o profeta Oséias, mais de 1000 anos depois, disse acerca dessa luta épica entre Jacó e esse misterioso homem. O profeta Oséias, ele identificou esse homem como sendo o próprio Deus. Olha o que o profeta Oséias diz: no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão, como o homem lutou com Deus. Oséias revela que aquele homem misterioso que lutou com Jacó era o próprio Deus.